contando que os dias de descanso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acabaram. Ele estava na Bahia com a esposa Rosângela, mais conhecida como Janja, e no sábado voltou para São Paulo. Hoje, Lula se reuniu com a equipe de transição em um hotel da capital paulista para discutir o orçamento de 2023. Amanhã, Lula deve chegar aqui em Brasília, mas só na quarta deve começar a trabalhar lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, o local escolhido para a equipe do presidente eleito, para fazer a transição. Até o momento, o que se sabe é que foram separados 2 gabinetes, um para Lula, o outro para Alckmin, 15 gabinetes para outras autoridades, 4 salas de reuniões, uma sala de coworking para 39 pessoas e cerca de 91 computadores instalados com serviços de telefonia e impressoras. A equipe de transição está sendo coordenada por Geraldo Alckmin e, por lei, o futuro governo tem direito a 50 cargos remunerados, para a equipe de transição. Esses nomes devem sair ainda nesta semana no Diário Oficial da União. Continuando no assunto política, agora vamos conversar com o cientista político Adriano Oliveira, que vai explicar mais detalhes desse assunto de orçamento, no governo Lula, as expectativas para essa semana. Adriano, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, como estão? Prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, viu, Adriano? Bom, vamos começar então pelo orçamento secreto. Eu vi que existia uma certa expectativa por parte de Arthur Lira, e seus aliados, para que no fim deste mês, cerca de 7,8 bilhões de reais do orçamento secreto fossem liberados. Mas a ministra Carmen Lúcia considerou inconstitucional a medida provisória que adiou os pagamentos previstos nas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc para 2023 e 2024. Por isso, esse valor deve ser usado para fazer os pagamentos. Sendo assim, Adriano, a minha pergunta é, o que realmente deve acontecer com esse orçamento secreto? E também gostaria que você explicasse de uma maneira bem simples para quem não ouviu falar ainda nesse orçamento secreto, porque também tem gente que usa outro tipo de nome para falar dessas emendas parlamentares. Se você puder fazer a gentileza de explicar para o nosso público o que é esse orçamento secreto, primeiramente, te agradeço. O orçamento secreto nada mais é do que a possibilidade do Congresso Nacional gerenciar e aplicar, onde bem desejar, um grande volume de recursos públicos, enfraquecendo assim o Poder Executivo no que condiz à decisão deste poder em definir políticas públicas e, consequentemente, gastar por meio das políticas públicas. Então, ocorre uma terceirização. Em vez do Poder Executivo ter um alto volume de recursos para investimentos ou para definir prioridades nas áreas da saúde ou da educação, quem tem essas prioridades e quem define é o Congresso Nacional, a partir do instante em que os parlamentares definem as suas prioridades. Portanto, as prioridades não são do governo, não é um planejamento do Estado, não é um planejamento advindo dos ministérios do governo, mas sim do interesse pessoal e da decisão de cada parlamentar, ou seja, da decisão individual de um deputado e de um senador. O orçamento secreto, ele é prejudicial para qualquer governo, em particular o governo que tem o exercício de fazer com que políticas públicas sejam aplicadas na sociedade. Por quê? Porque, como eu frisei, ocorre uma terceirização do orçamento para o Poder Legislativo. Assim ocorrendo, faltam recursos ao Poder Executivo para definir políticas públicas e colocá-las em prática. Nesse instante, existe a espera do Pleno por parte do Supremo Tribunal Federal do que eles decidirão em relação ao orçamento secreto, se é constitucional ou inconstitucional. Ao mesmo tempo, também, há o desejo de Arthur Lira de manter esse orçamento secreto para o próximo ano. Por quê? Porque o orçamento secreto é fonte de poder e de negociação de qualquer presidente da Câmara e também de qualquer parlamentar. Nesse sentido, eu também vejo que Arthur Lira já manifestou interesse de colaborar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, é possível que o orçamento secreto siga, mas com a diminuição do seu montante.
É exatamente isso que eu gostaria de focar agora contigo. No governo Lula, o que que deve acontecer com esse orçamento? Já que ele mesmo, né, o próprio petista, o próprio Lula, criticou o orçamento secreto durante a campanha presidencial. Você acha que tem futuro o orçamento secreto, agora no mandato de Lula? O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem que negociar, ele não pode confrontar. Então, primeiramente, ele não pode confrontar, no meu entendimento, a reeleição de Arthur Lira, até porque Arthur Lira tem uma base ampla que, nesse instante, dá condições dele ser eleito. Até porque, se ele confrontar Arthur Lira, isso poderá causar tumulto na própria construção da base do governo Lula. Em segundo lugar, o presidente Lula não pode, com uma canetada, definir que quer acabar com o orçamento secreto. Quando eu digo uma canetada, decidir junto com o ministro da Economia ou com o futuro ministro do Planejamento, de que isso é uma decisão que deve ser imposta na negociação com o presidente da Câmara dos Deputados. Ele precisa negociar. E, ao meu ver, essa negociação passa pelo entendimento no que condiz à diminuição do montante. O orçamento secreto ele segue, mas com um montante menor para que o planejamento do governo Lula possa ser executado, em particular no que condiz a políticas públicas para as áreas de habitação, saúde, educação e investimento em infraestrutura. Perfeito, Adriano. Agora, entrando mais aqui no assunto Lula, a equipe de transição deve entregar nesta semana o Orçamento Geral da União para o ano que vem, né, 2023. Qual deve ser a maior dificuldade de Lula na construção desse orçamento? Ele prometeu manter o Auxílio Brasil com o nome de Bolsa Família, né, por R$ 600. Será possível cumprir essa e outras promessas que ele fez ali para o eleitorado durante a campanha? Primeiro, a dificuldade é básica, faltam recursos. Segundo, ele tem que cumprir. Caso ele não cumpra, de fato, e daqui a 3, 4 meses, ele poderá ter uma alta impopularidade. E ele poderá ser acusado por parcela do eleitorado de que cometeu um estelionato eleitoral. Portanto, o que está em negociação nesse instante é uma PEC, ou uma medida provisória, para que esse teto do gasto, que já foi rompido, ele seja ampliado ou que o presidente eleito receba uma autorização para gastar. Nesse sentido, a meu ver, a prioridade é o aumento do Bolsa Família, já que vai passar a ser Bolsa Família, não mais o Auxílio Brasil. A segunda prioridade é o aumento acima da inflação do salário mínimo. Essas duas medidas devem ser imediatas e, ao meu ver, diante da capacidade do ex-presidente Lula de negociar e diante da motivação dele de repartir o governo com vários partidos políticos, ele deve receber já este ano esta autorização para ele aumentar o futuro Bolsa Família e para também fazer um reajuste do salário mínimo acima da inflação. O que deve ficar para daqui a 6 meses, 8 meses ou um ano é a correção da tabela de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Aí eu volto a repetir. Como existe uma limitação fiscal e o governo Lula também tem que mostrar para a sociedade, para a imprensa e para o mercado que tem responsabilidade fiscal, essa medida da desoneração do imposto de renda poderá ficar para depois, porque ele precisa ter como prioridade o Auxílio Brasil, que passará a ser Bolsa Família, voltará a ser, como também o reajuste do salário mínimo. Certo, Adriano. Agora, para a gente finalizar, qual deve ser a expectativa dos trabalhos para essa semana? A gente já falou aqui no Boletim Metrópolis, né, que Lula chega amanhã aqui em Brasília para dar continuidade ao processo de transição. Acho que até o pontapé inicial, né, porque de fato ele ainda não havia participado dessas reuniões para falar de transição. Hoje foi a primeira depois do descanso dele. Vimos que Bolsonaro segue sem muitas aparições, né? Então, o que deve acontecer nesta semana? Olha, no âmbito do presidente Lula, eu acredito que ele vai fazer todo um processo de negociação. Inclusive, eu recebo a informação, já está na imprensa, salvo engano, que ele já se encontrou hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E dentro desse encontro, certamente, eles já discutiram uma solução para o Bolsa Família de R$ 600 e para o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Essa semana também será uma semana de especulação em torno de quem ocupará os ministérios do futuro governo.
Vejam que a maior curiosidade do mercado, da imprensa, e também a minha curiosidade, é quem será o futuro ministro da Economia. São especulados vários nomes, dentre os quais o Pécio Árida, o Henrique Meirelles, e hoje, notícia da imprensa dá conta de que o nome de Fernando Haddad está sendo muito intensamente defendido pelo PT para o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia. Então, essa é a expectativa que fica. Ao mesmo tempo, também, já vamos passar essa semana na expectativa de outros nomes do Ministério, que não só da Economia, mas também ministérios importantes, como Saúde e Educação. E daí vem uma outra curiosidade e expectativa. Para onde irá Simone Tebet? O PSDB participará do futuro governo Lula? Qual será o papel de Geraldo Alckmin no futuro governo? Se será no Ministério da Defesa ou será um coordenador da gestão? Enfim, toda essa semana será de grande diálogo e muita curiosidade em relação aos futuros ministros. Quanto ao presidente Jair Bolsonaro, infelizmente ele sumiu. Ele não dá notícias. E por que eu digo isso infelizmente? Porque o governo dele ainda não findou. E se ainda não findou, ele precisa exercer a governança. Perfeito. Conversamos com Adriano Oliveira, cientista político.